Agora com vocês a palestra Filosofia e Astronomia na série Star Trek. Boa palestra a todos. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a toda a organização do evento, especialmente ao Clóvis, que não está presente aí hoje, né? Todos estão ouvindo bem? Ok? Espero que a gente tenha então agora aí um momento, né, dando sequência a esse momento espetacular que a gente teve agora há pouco com o professor Alexandre, não é isso? Não é? Então, o nosso tema de hoje, Filosofia e Astronomia Star Trek. E aí um subtítulo, Sorriso de Mr. Spock. Logo, logo vocês vão entender o porquê desse subtítulo aí, não é? Bom, qual que é a intenção aqui hoje? A intenção é a gente apresentar elementos dessa série, que é uma série marcante, histórica, que embora tenha tido uma vida muito breve na TV, né, da proposta inicial, ela está no imaginário ainda até hoje, ok? Então, repetindo, Filosofia e Astronomia em Star Trek, ok? Bom, essa é a imagem clássica, né, só para a gente começar a falar. Quais que vão ser nossos momentos aqui então? Eu separei, não vou ficar assim tão preso também aos slides não. Os slides são muito importantes para mim poder vai referenciando, não perder aqui o fio da meada, né? Mas de repente pode ser que eu avance mais um pouquinho ou retorne, mas o importante é que fique aí claro para vocês o conteúdo filosófico e científico dessa série, que creio que muitos de vocês que estão aqui conheçam, assistam, talvez tenham até aficionados, né, que gostem aí de curtir como um hobby também. E vão perceber que existe muito mais do que entretenimento nessa série, ok? O que nós temos então aqui? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da arqueastronomia. Não que ela apareça tanto na série, nós vamos ver que a série faz algumas referências. Por quê? Porque até um dado interessante, porque as áreas do conhecimento estão mudando, né? Nós sempre tivemos uma visão muito eurocêntrica do planeta, e aí essa visão acaba também repercutindo em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, se a gente pega um mapa mundi, nós vamos ver a Europa no centro do mapa, né? Existem revisões sendo feitas, então a gente já pode dizer assim, para professores de geografia, filosofia, que é o meu caso, muitos outros, a gente está vivendo com muitas mudanças. Por exemplo, existem tendências agora já de se estudarem a geografia do ponto central em que você está. Ontem mesmo estava com um mapa feito por australianos, e esse mapa tem a Austrália no centro, né? E não mais ali a Europa Central. Então, a série faz algumas referências a isso, uma vez que ela é uma série que pretende ser multicultural. E se a gente observar o planeta é o centro, ou é aquele lugar onde você está, ou então não tem nenhum lugar mais importante que o outro, não é? Vamos lembrar, por exemplo, das aulas de geografia, de filosofia, física, história, que a localização nossa é sempre um ponto fixo, né? A criança, quando estuda geografia, ela pensa que ela está embaixo. E, por exemplo, a região norte está em cima, não é? Mas isso já está caindo. E aí eu vou dizer para vocês que muito dessa consciência nova, ela também surge dessas séries de TV, não só séries, né? A ciência muitas vezes ela se inspira na ficção, né? A ficção às vezes ela é um passo antes da ciência, nem tudo, claro, mas muito acontece assim, tá? Bom, a própria astronomia, e aí a gente está no ambiente correto, né? A gente teve agora uma palestra fascinante, ela surgiu como um olhar para fora, né? Os seres humanos olharam para o espaço, assim como também a ciência, só depois o ser humano volta a atenção para si mesmo. Então essa vontade de conhecer é que deu origem à astronomia, e essa vontade também de explicar elementos é que deu origem à série. Então a gente vai dividir essa fala minha assim, um pouco da história da série, dos elementos iniciais dela, o que moveu Star Trek. E aí, no segundo momento, o que ela tem de conteúdos de astronomia e de filosofia, ok? Por trás dessa série existe uma ideia muito interessante, que é uma ideia de uma cosmologia, de uma astronomia e de uma ideia também social. Aí, vamos lembrar o seguinte, qual o momento em que essa série surgiu?
na década de 60. O que estava acontecendo no mundo? Né? O que era o momento mais crítico que a gente vivia? Um pós-guerra, né? Algum tempo depois do pós-guerra, que nós vivíamos um ambiente de guerra fria, em que o mundo estava dividido em dois. De um lado você tem uma cortina de ferro, né? Você tem um bloco socialista, e de outro lado você tem um bloco, digamos, capitalista. E aí o mundo rachado no meio, e essa guerra, entre aspas, fria, ela repercutiu em várias áreas. Ela repercutiu na ciência, no esporte, no entretenimento, na TV, e essa série está muito ligada com isso, porque ela é uma ideia de um cara chamado Gene Roddenberry, que era um idealista, e que queria propor na TV uma visão que fosse além dessa visão totalmente dicotomizada, de que o mundo ou é isto ou é aquilo. E a gente, a questão não é política, mas nós percebemos que essas ideias, essas dicotomias, elas permanecem, né? No nosso próprio país hoje a gente vive um momento assim de dicotomia, de polaridades extremadas, né? E a proposta da série é justamente trazer um elemento científico, social, como uma forma de você conhecer esses elementos. Falando um pouquinho então sobre a arqueastronomia, que é, por que ela aparece na série? Então, como eu falei agora há pouco, a astronomia ela tem um conteúdo científico que é padrão, não é? Mas nada impede que as culturas tenham as suas diversas formas de ver o mundo. Então, se você for estudar, por exemplo, a astronomia indígena brasileira, você vai encontrar, muitas vezes, as mesmas constelações, não as mesmas do ponto de vista das estrelas, né? Mas assim, a maneira como os índios perceberam o céu e deram um nome a isso também, não é? Então, seria uma espécie de uma astronomia antiga, mas que se manifesta como cultura. E no nosso caso de interesse, o interesse maior é esse, de perceber o seguinte, que até mesmo o céu não é algo fixo, por mais que pareça ser. Por quê? Porque existem dois elementos importantes aí. Existe o dado objetivo, que é o céu, o espaço, as estrelas, os astros, tudo mais, mas existe um dado subjetivo. Qual que é o dado subjetivo? É o sujeito que observa, né? E ele vai dar nomes de acordo com a sua realidade. Eu me lembro de uma comunidade que conheci no norte do estado do Tocantins, em que as pessoas iam se locomover de um local para outro, uma comunidade indígena, né? E a constelação para eles era, claro que era muito mais do que isso, mas do ponto de vista prático, era para indicar o caminho para retornar após a caça, né? A caça noturna, e aí aquela constelação, vejam bem, a imensidão do espaço, do universo, mas para eles, a realidade daquelas estrelas, né, era de conduzir para o caminho de casa, assim como também muitos fizeram ao longo da história. E aí, como que isso aparece na série? Né? Um outro exemplo de arqueastronomia, né? A Stonehenge, na Inglaterra, né? Se vocês observarem, eu vou falar um pouquinho agora de uma edição mais recente, que já é uma longa-metragem da série. Quem assistiu vai se lembrar que na série, no filme Into Darkness, como começa? Começa com os tripulantes da nave em um planeta primitivo. A gente fala primitivo, não é a palavra melhor, né? Mas é um termo usado. E eles estão tentando sair de lá, mas os nativos não conseguem entender, porque é uma cultura que não havia conhecido ainda a tecnologia que eles estavam levando até lá, não é? Ou seja, eles estão fazendo uma referência, e isso se é fato ou não, não é o nosso caso aqui dizer, né? Nós não estamos dizendo aqui para dar respostas nesse sentido, mas para levantar questões também. Existem possibilidades, e eu sei que esse tema foi tratado também ao longo da semana aqui, né? De que muito do que nosso comportamento hoje em relação ao outro, ao espaço, à realidade, se comporta assim. Ora, quem impediria, por exemplo, que esses nativos do filme tratassem aquele evento como um evento mítico, né, sobrenatural, que tratassem esses seres que são homens como se fossem deuses, e que transformassem a vida dessa nave até esse planeta como objeto de culto, não é mesmo? Quem que garante que isso não poderia acontecer?
Então aí na série aparece isso também, né? É um elemento que eu vou voltar a falar um pouco mais no final, mas para dizer para vocês o seguinte, que a série então ela traz muito mais do que elementos simplesmente físicos palpáveis, ela também mexe com o imaginário, tá? Outro elemento importante também está na cosmologia, que é uma área de interseção entre a filosofia e a astronomia. Tanto é que o primeiro, que é considerado o primeiro filósofo e um dos primeiros astrônomos da história, é Tales de Mileto. E segundo consta, claro que essa informação não é tão precisa, porque nós não temos mais escritos preservados completos, né? Mas que tudo consta que o Tales de Mileto é o primeiro ocidental a prever um eclipse, deixando bem claro que não é uma informação que a gente tenha ela como algo seguro, né? Pode ser que alguém tenha uma informação ainda mais completa, ou pode ser que surja ainda. Mas o que importa é que Tales está na origem do surgimento da filosofia, né? Na origem do surgimento da física e também da astronomia ocidental, pelo menos. E aí a afirmação dele é muito simples, né? Por quê? O que o Tales disse? Ele disse que tudo provém da água. Muitos acham que é uma afirmação muito simplista hoje, fácil de ser dito, né? Dizer que tudo provém da água não está dizendo nada. Mas a gente poderia discorrer muito sobre isso. Mas uma única questão que eu acho interessante ser feita, que nós mesmos hoje, os nossos cientistas, físicos, aqueles que se preocupam com o universo ou com vida fora do planeta, um raro ou um importante indício de vida fora daqui é que exista água em algum outro lugar. Então a gente mostra que mesmo tendo vivido 2.400 anos atrás, 2.500 anos, o Tales estava pelo menos em um bom caminho, né? Bom, tudo bem. Para a gente passar para a série agora especificamente falando, eu falei que ia falar um pouquinho da história, da origem, das ideias que levaram até essa série ser produzida. Ela tem um caminho assim muito diferente das demais séries produzidas na época, principalmente nos Estados Unidos da América, na década de 60, né? Por quê? Porque o primeiro piloto que foi apresentado não foi aceito. Eu trouxe aqui, daqui a pouco mostro para vocês, a VHS desse primeiro piloto, chamado The Cage, ou A Cela. Foi produzido em 1964. Então muitos acreditam, a não ser aquelas pessoas que realmente estudam a série, que estão interessadas na história, acreditam que ela surgiu em 1966. Na verdade, 66 foi o ano em que iniciou a série, a partir de um segundo piloto, porque o primeiro não foi totalmente aprovado. Daqui a pouco a gente vai saber o porquê que ele não foi aprovado. Não é porque não era ruim, não. Na afirmação dos burocratas da TV da época, ele era muito bom. Ele não foi aprovado porque era muito bom, era muito cerebral. Alguém disse assim, olha, isso aí está... afirmações dos produtores de TV. Isso aí está acima da média da inteligência das pessoas em comum. Eles não vão entender. Então não é o palestrante que está dizendo isso, né? Estou reproduzindo palavras que foram ditas naquela época, nessa ocasião. Bom, por quê? Porque esses roteiristas pensaram em um conteúdo ainda assim mais filosófico, e não só filosófico, pensaram em um conteúdo muitas vezes até radical. Foi a primeira série a colocar no ar na Guerra Fria, uma nave espacial em que tinha tripulantes americanos, né, orientais no caso japonês, e um russo. O que estava acontecendo no mundo em Rússia e Estados Unidos nessa época? Eles se bicavam? Se conversavam? Não, estavam em plena guerra espacial, né? E esses caras colocam esses personagens na nave. Então só por aí já foi um grande choque, tá? Embora alguns desses personagens prevaleceram na história na sequência. Bom, agora a gente vai ver um vídeo que mostra um pouquinho. Esse é o vídeo mais longo, eu trouxe pequeno, são 4 recortes, tá? Esse é o mais longo, em torno de 6 minutos, o que é importante para perceber esse conteúdo histórico, social, filosófico da série, antes de a gente entrar especificamente no conteúdo astronômico, científico.